Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao podcast Versos de um Crime. Eu sou a Sabrina Moreira e no papo de hoje eu estarei apresentando o caso da Marilyn Monroe, uma morte considerada um possível suicídio, mas que deixa muitas dúvidas até hoje para a polícia. Dito isso, vamos pro caso. Antes de qualquer coisa, eu vou deixar aqui um alerta de gatilho sobre abuso sexual infantil e também na vida adulta. Se esse tema ele é algum tipo de gatilho pra você, eu peço que você não continue com o episódio de hoje, tá bom? Porque mesmo sendo um ponto que eu não vou me aprofundar, ele ainda assim é citado e se te faz mal, é melhor evitar. Procura sempre priorizar a sua saúde mental, tudo bem? E outro ponto que eu gostaria de estar priorizando aqui já de começo é que a intenção do podcast em nenhum momento é soar desrespeitoso nem com as vítimas ou com os envolvidos, com ninguém. Com familiares também, não importa. Em nenhum momento a intenção do podcast é soar ofensivo para alguém. A gente está aqui apenas para ter um diálogo a respeito de casos criminais, incluindo qualquer consequência na sociedade ou possível explicação psicológica, algumas teorias, igual nesse episódio, mas de qualquer forma, a intenção em nenhum momento é ser desrespeitoso, tudo bem? Eu comento isso mais pelo fato de que eu sei que é um assunto sensível e que gera certo desconforto, mas essa é a última coisa que eu desejo enquanto eu gravo esse podcast. Nascida como Norma Jean Mortenson no dia 1º de junho de 1926, em Los Angeles, Califórnia, Marilyn Monroe foi uma atriz mundialmente conhecida, além de modelo e cantora estadunidense, sendo um dos maiores sex symbols do século XX e um grande ícone da cultura pop até os dias de hoje. A sua carreira de modelo pin-up se iniciou ao conhecer o fotógrafo da First Motion Picture Unite e ocasionou na assinatura de contratos para filmes de curta-metragem na 20th Century Fox. Foi assim que a sua carreira como atriz alavancou, tornando-a alguém muito popular, principalmente após um escândalo quando descobriram que a Marilyn posou nua antes de se tornar uma atriz conhecida. A sua vida foi cheia de fatos conturbados e sua morte ocorreu de uma overdose de barbitúricos em sua casa no dia 5 de agosto de 1962, quando ela ainda tinha 36 anos. Mas mesmo sendo considerada como uma possível morte por suicídio, ainda há várias teorias conspiratórias por conta de um suposto homicídio, principalmente por conta de todas as polêmicas em que a Marilyn esteve envolvida e pela morte ser muito suspeita. Marilyn era a terceira filha de Gladys Peer Monroe e seus irmãos mais velhos eram o Robert e o Bernice. Os dois eram filhos do primeiro casamento da Gladys com o John Newton Baker, em 1917, e moravam com o pai em Kentucky após eles terem se divorciado. Além dos dois irmãos mais velhos, a Marilyn descobriu aos 12 anos que também tinha uma irmã. No entanto, ela só conheceu a mulher quando já era adulta. Mesmo a Gladys tendo se casado 2 vezes, uma com o John e outra com Edward Martin Mortensen, nenhum dos dois é o pai biológico da Marilyn, mesmo ela tendo sido criada como filha do Edward. Enquanto viva, ela nunca descobriu quem era o seu verdadeiro pai, mas no início de 2022 foi descoberto por exames de DNA que Charles Stanley Gifford era o pai biológico da atriz.
A Gladys, ela tinha diversos problemas psicológicos, além dos seus problemas financeiros. E em decorrência disso, a Marilyn foi levada pelo Albert e pela Ida Bolender, que se tornaram os pais adotivos dela. Após isso, em uma tentativa de conseguir criar a filha, a Gladys passou a viver com a própria família para conseguir ter um pouco mais de estabilidade. No entanto, ela foi obrigada a voltar para Hollywood em 1927 e passou a ver a filha apenas nos fins de semana. Em junho de 1933, a Gladys conseguiu uma maior estabilidade financeira e comprou uma casa pequena próxima de Hollywood. Aí ela passou a dividir o local com 2 inquilinos, sendo eles os atores George e Maud Atkinson. Mas no início de 1934, a mãe da Marilyn teve um colapso mental e foi hospitalizada, onde foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide. Assim, ela teve apenas contatos ocasionais com a filha e passou o resto da vida dentro do hospital, deixando a garota sob guarda do Estado e de uma de suas amigas, a Grace McKee Goddard. No entanto, a Marilyn, ela continuou vivendo por um tempo com os Atkinson e passou a viver brevemente com a Grace e o marido. Anos mais tarde, a Marilyn revelou que foi abusada sexualmente por um dos 2 atores quando ela tinha apenas 8 anos. Em setembro de 1935, a Marilyn foi colocada em um orfanato pelo Estado, mas assim que a Grace se tornou a sua guardiã legal, ela retornou para a casa da mulher, que foi em 1937. Mas no fim daquele mesmo ano, ela foi levada para morar com alguns parentes e amigos da Grace após ter sido molestada pelo marido da mulher, o Erin Doc Goddard. A Marilyn continuou se mudando periodicamente até voltar a morar com os Goddard no final de 1940. E para não ser mandada novamente para um orfanato, quando o casal se mudou para a Virgínia Ocidental, já que ela não poderia sair do estado da Califórnia, a Marilyn se casou com o filho de um dos seus vizinhos, o James Dougherty, em 19 de junho de 1942. O James ele tinha 21 anos naquela época, e a Marilyn tinha apenas 16. Nessa época, inclusive, ela também abandonou a escola dela. Segundo a própria, ela não gostava de ser uma dona de casa e afirmou que o casamento não me deixou triste, mas também não me fez feliz. Meu marido e eu quase não conversávamos. Isso não acontecia porque estávamos sempre com raiva, mas nós não tínhamos nada a dizer. Eu morria de tédio. O Dougherty alistou-se na marinha e foi levado para o Oceano Pacífico em abril de 1944 devido à guerra, continuando longe da família por 2 anos. Nesse período, a Marilyn foi morar com os sogros e começou a trabalhar em uma fábrica que auxiliava na Segunda Guerra Mundial. Basicamente, essa é um breve resumo, da vida da Marilyn antes dela se tornar a atriz que a gente conhece e também antes de toda a trajetória dela embarcando para conseguir fazer sua carreira alavancar. Mas só com isso a gente já consegue ter uma noção de como ela provavelmente tinha muitos problemas psicológicos, considerando que ela não tinha nenhum lar estável. A mãe dela, ela obviamente também afetou a filha, o fato dela ter aqueles problemas psicológicos, ela ter sido molestada e abusada pelos adultos que deveriam cuidar dela. De qualquer forma, a vida dela foi bem conturbada ainda na infância, então a gente consegue ao menos dar uma imaginada em como deveria ser o psicológico dela. Devia ser realmente muito fragilizado. Além de que o resto da vida dela foi sempre no meio de algumas polêmicas e abandonos. Inclusive o fato dela não conhecer o pai dela também deveria ser um tópico sensível, por assim dizer. Então eu nem consigo imaginar direito, como deveria ser o psicológico da Marilyn Monroe. No fim de 1944, a Marilyn conheceu o fotógrafo David Conover, enviado pela First Motion Picture Unit, das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos, que
estava ali no intuito de fotografar imagens de trabalhadoras do sexo feminino e trazer uma imagem moral para aquela época tão conturbada quanto a da guerra. Mesmo que nenhuma das fotos da Marilyn tenha sido utilizada, pelas forças aéreas, em janeiro de 1945 ela começou a modelar para o Conover e para conhecidos dele, deixando o trabalho na fábrica para trás e investindo de vez em uma carreira de modelo. A Marilyn nasceu com os cabelos encaracolados e escuros, mas naquela época mesmo ela já começou a clarear um pouco as suas madeixas para atrair um pouco mais a atenção dos publicitários, já que loiro era o padrão mais desejado dentro da mídia. Assim, ela foi empregada principalmente em propagandas e revistas direcionadas ao público masculino, já que a sua figura era considerada muito mais adequada para esse tipo de modelagem. De acordo com a Emmeline Snively, que comandava a agência Book Model, ela era uma das modelos que mais trabalhava e se dedicava dentro da agência. E até a primavera de 1946, ela apareceu em cerca de 33 capas de revistas. Devido ao seu sucesso e vendo o potencial que a Monroe tinha, a Snively conseguiu um contrato com uma agência de atrizes em 46 para ela. E foi através dessa agência que a atriz conheceu o Ben Leon, um executivo da 20th Century Fox, que providenciou um teste para o cinema. Mesmo não tendo conseguido um grande entusiasmo do executivo principal, foi estabelecido um contrato de 6 meses com a Marilyn, evitando assim que ela fosse para o estúdio rival que tinha demonstrado interesse nela. Seu contrato começou em agosto de 1946 e, junto do Leon, o nome artístico Marilyn Monroe surgiu, homenageando uma atriz e o nome de solteiro de sua mãe. E apenas um mês depois de ter assinado com o estúdio, ela pediu o divórcio do marido, a pedido do estúdio, que não desejava que a atriz pudesse terminar grávida. E também ela não estava totalmente satisfeita com o próprio casamento e gostaria de focar um pouco mais na sua carreira, mas o principal motivo foi o pedido do estúdio. Nos primeiros meses, ela não teve nenhum papel, nem mesmo algo pequeno, mas ela se dedicou a fazer várias aulas de teatro, canto e dança. E no ano seguinte, em fevereiro de 47, ela recebeu seus 2 primeiros papéis, um contendo 9 linhas de diálogo, como garçonete no drama Idade Perigosa, e o outro possuindo uma fala na comédia Torrente de Ódio, de 48. Seu segundo contrato foi com a Columbia Pictures, em março de 1948, e de acordo com alguns biógrafos, ela conseguiu esse contrato graças à ajuda do executivo da Fox, o Joseph Snecki. Eu não sei se eu estou falando o nome dele correto, tudo bem? Que era alguém com quem a Marilyn se envolvia naquela época. Foi durante o seu tempo na Columbia que surgiu os seus tão conhecidos cabelos loiros platinados, e onde ela também conseguiu o seu primeiro filme como o papel principal, o Ladies of the Church, que infelizmente não fez tanto sucesso quanto o esperado. Após o encerramento do contrato com a Columbia, o Johnny Hyde, vice-presidente da William Morris Agents, começou a representar os interesses da Marilyn e também acabou se envolvendo com ela. Ele arranjou um papel para ela no filme Loucos de Amor e, mesmo sendo uma aparição curta, ela foi escolhida para participar da turnê promocional do filme. Mesmo que ainda estivesse focada em conseguir continuar com a sua carreira de atriz, a Marilyn continuou modelando, enquanto trabalhava com os estúdios. E em 1949, ela chegou a posar nua para o fotógrafo Tom Kelly. Depois de aparecer brevemente no filme O Segredo das Joias e ter recebido uma menção na revista Photoplay por essa participação, a sua imagem finalmente começou a mudar para melhor e a sua carreira começou a alavancar rapidamente. Ainda com a ajuda do Hyde, a Marilyn retornou para a Fox, dessa vez com um contrato de 7 anos, o que deixou ela totalmente em êxtase. Mas, infelizmente, poucos dias depois dela ter conseguido o contrato, literalmente foi questões de dias, em dezembro de 1950, o Hyde faleceu por conta de um ataque cardíaco, o que deixou a Marilyn arrasada, porque ela realmente gostava dele. E não era um relacionamento por interesse, sabe? Era realmente porque ela gostava dele, ela tinha sentimentos por ele, então o fato dele ter falecido deixou ela muito, muito chateada na época. Mas ela ainda assim continuou focada na carreira dela, mesmo que o luto ainda estivesse presente.
No ano seguinte, ela começou a ganhar uma maior visibilidade como atriz, chegando a apresentar a 23ª edição do Oscar e participando de alguns filmes com papéis de coadjuvante. Assim, recebendo mais atenção das revistas, com o seu perfil publicado, e algumas críticas e elogios em relação à sua atuação. Marilyn começou a ser conhecida como uma It Girl, ou seja, uma mulher jovem que gerava tendências, além de também ser considerada o motivo de sucesso das bilheterias dos filmes que participava. Graças a esse sucesso cada vez maior, ela foi premiada pela Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood, além de ter começado um romance com o jogador de beisebol dos Yankees, Joey DiMaggio. Durante o verão de 52, a Marilyn veio aparecer em 3 filmes de grande sucesso, sendo o primeiro Só a Mulher Peca, onde recebeu várias críticas positivas sobre a sua atuação. O segundo projeto foi Travessuras de Casados e o terceiro foi um suspense nomeado de Almas Desesperadas. No último, as críticas em relação à atuação dela foram bem mistas. Uns não consideravam ela uma boa atriz para papéis daquele tamanho, daquela proporção, que exigissem muito mais da atuação do que o que ela estava acostumada a fazer. Já outros falavam que a culpa não era nem dela, e sim do roteiro. Mas o filme que colocou a Marilyn como uma loira inocente e inconsciente da sua sensualidade, que foi como ela ficou bem conhecida na mídia, e até hoje, inclusive, ainda associam ela a essa imagem, foi o filme O Inventor da Mocidade, onde ela atuou como uma secretária. A partir desse filme em questão, a carreira da Marilyn apenas cresceu, onde ela fez grandes filmes como Os Homens Preferem as Loiras e How to Marry a Millionaire, sendo inclusive apontada em 53 e 54 como a estrela feminina que mais fazia dinheiro na indústria do cinema. A Marilyn foi considerada uma grande profissional durante grande parte da sua carreira. Entretanto, nos seus últimos 2 anos, ela começou a ganhar uma reputação de ser alguém difícil de trabalhar, o que piorou com o tempo. Sempre chegava atrasada no set de gravações, às vezes nem mesmo aparecia. Não conseguia se lembrar das suas falas e exigia que a cena fosse gravada diversas vezes até estar satisfeita. Esses problemas eram uma combinação do perfeccionismo dela junto com uma baixa autoestima, o medo de palco, problemas com depressão e a sua dependência química aos barbitúricos e a anfetamina também, para controlar a ansiedade e a insônia crônica que ela tinha. Além de uma gagueira que ela já tinha de criança, mas que ela conseguiu controlar, porém que voltou nos últimos dias dela. Eu suponho, ao menos, que uma grande parte tenha sido por conta das polêmicas que vieram a aparecer durante a carreira dela, que eu já vou falar agora, Mas muito provavelmente os traumas da infância dela, junto com as polêmicas, junto com a mídia que era muito massiva em cima dela, tudo isso deveria ter trazido uma instabilidade mental para ela muito forte mesmo, além de outros problemas de saúde que eu já vou comentar. Mas, de qualquer forma, ela sempre foi conhecida como uma profissional muito focada. Então, a gente vê essa degradação, só dá pra imaginar que muito provavelmente era algo muito mais psicológico mesmo. Principalmente se você considerar toda a trajetória de vida dela. Depois da premiação na associação, o primeiro escândalo relacionado a Marilyn surgiu quando ela mesma revelou que tinha posado nua em 1949. Para converter aquela polêmica e conter um pouco o efeito negativo, o estúdio publicou que ela só fez isso porque estava em uma situação financeira difícil. O que funcionou, já que trouxe simpatia do público e um maior interesse nos filmes que participava. Mas também trouxe a imagem de sex symbol, que foi estigmatizado a ela, principalmente ao ter usado um vestido revelador no desfile do Miss America e ter afirmado ao colunista Earl Wilson que não costumava utilizar roupas íntimas.
Outro ponto da sua carreira que lhe trouxe uma imagem bem sexual foi o filme Torrente de Paixão, onde até mesmo na divulgação do filme eram utilizadas imagens da loira de uma forma muito sexual para atrair uma maior atenção do público, o que fez o filme repercutir muito ao ser lançado e várias pessoas chegarem a considerar ele imoral. O que é bem uma grande hipocrisia, né? Porque o estúdio era super errado em fazer isso com a Marilyn? Sim, mas era uma consequência da resposta do próprio público. Então, era bem hipócrita. Era uma situação, num geral, muito hipócrita. A mídia era hipócrita, chamando ela dessas coisas, sabe? Sexualizando ela e criticando essa sexualização. O público, a mesma coisa, e o estúdio também. No fim das contas, a Marilyn que foi a grande vítima dessa sexualização, porque ela não tinha nem direito de reclamar. Embora ela fosse a atriz mais rentável da Fox, o contrato dela continuava igual desde 1950, o que fazia ela receber menos do que outras atrizes do seu porte. Naquela época, ela também se encontrava cansada daquela imagem estereotipada que o estúdio e a mídia colocaram nela, e desejava aparecer em filmes diferentes de comédias e musicais, o que não ocorreu porque ela não tinha o direito de escolher os projetos que participava. Após ela ter se recusado a filmar mais uma comédia musical, a Marilyn foi suspensa do estúdio no dia 4 de janeiro de 1954, o que foi uma notícia muito estrondosa e surgiu várias polêmicas em torno dela. Afinal, era a Marilyn Monroe sendo suspensa. Mas ela utilizou disso para fazer campanha publicitária para combater as informações negativas ao respeito dela e também para ganhar apoio do público. No mês seguinte, ela e o estúdio entraram em um acordo e a Marilyn conseguiu um novo contrato, recebendo mais, tendo direito a um bônus e tendo a oportunidade de ser protagonista no filme O Pecado Mora ao Lado, que consiste naquela cena icônica da Marilyn em cima, né, de uma grade do metrô, que o ar sai e levanta o vestido branco dela. Essa cena era bem expositiva e toda a propaganda do filme utilizava ela. Inclusive, a mídia também utilizou ela, tudo de uma forma bem sexual. E toda essa exposição marcou o fim do casamento dela com o jogador DiMaggio, que tinha se casado com ela ainda naquele ano. Há também quem afirme que ele era fisicamente abusivo com a atriz, porém não tem nenhuma prova desse comentário, né? E a Marilyn, mesmo com o passar do tempo, ela continuava ocasionalmente entrando em contato com ele e tendo um casinho ou outro com ele. O que poderia ser decorrente de um relacionamento abusivo no qual ela se sentia dependente, ou apenas ela só gostava dele mesmo. A Marilyn fundou a sua própria produtora junto do fotógrafo Milton Greene, que se chamava Marilyn Monroe Productions, onde chegou a produzir 2 filmes independentes. Os 2 afirmaram que a atriz não faria mais parte da Fox porque o estúdio não cumpriu com aquelas promessas do contrato e a batalha legal entre ela e a Fox durou cerca de 1 ano. Durante essa batalha legal, a Marilyn ela foi constantemente ridicularizada pela imprensa e pelo público por ter se voltado contra o estúdio e começado a lutar pelos seus direitos. E durante esse ano inteiro, o nome dela foi envolvido dentro dessa polêmica e ela foi realmente bem ridicularizada. Nessa época, ela também começou a se envolver com o dramaturgo Arthur Miller e foi recomendada terminar o relacionamento pelo estúdio porque o homem estava sendo investigado pelo FBI e isso poderia acarretar em uma imagem negativa para ela. No entanto, a Marilyn se recusou a se separar do Miller e criticou os chefes do estúdio dela. Ela ganhou o processo contratual contra a Fox e os 2 entraram novamente em outro consenso, onde ela receberia mais de $100 mil por seus projetos e teria direito de escolher os filmes que se envolvia além dos diretores. Sua vitória fez ela ser conhecida na mídia como uma empresária astuta, mesmo após todo o julgamento que ela recebeu durante o processo. A Marilyn realmente era alguém muito obstinada e ela desejava ser conhecida de uma forma muito mais séria do que ela era. E, honestamente, a mídia era muito
hipócrita, porque julgou ela durante todo o tempo do processo, mas quando ela ganhou, eles aplaudiram como se sempre tivessem apoiado ela. Em agosto de 1956, a Marilyn começou a filmar a produção independente The Prince and the Snow Girl, e toda a produção teve vários problemas envolvendo ela e o diretor do longa por conflitos de opiniões, e também pela Marilyn ter começado com aqueles atrasos nas filmagens, além de ter sido uma época marcada por ela ter sofrido um aborto espontâneo e ter piorado com o seu uso de drogas. Posteriormente, ela sofreu outros 2 abortos por ter problemas ginecológicos causados em grande parte pela endometriose que ela sofreu ao longo da sua vida adulta. Depois de vários projetos conturbados onde o seu vício atrapalhava seu desempenho, uma das maiores polêmicas que a Marilyn enfrentou nos seus últimos anos foi quando ela cantou Happy Birthday no palco do Madison Square Garden, na festa de aniversário do então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Toda a música foi cantada de uma maneira muito sensual e atualmente é de conhecimento público que os dois mantiveram um caso em algum momento dos 2 últimos anos da Monroe. Mas, segundo uma amiga próxima, a Marilyn ela não estava tentando cantar aquela música de uma forma sensual. Ela estava com falta de ar por conta do vestido, que também é um vestido bem icônico, que inclusive teve uma polêmica envolvendo ele recentemente. Mas, segundo essa amiga próxima dela, mesmo tendo sim um envolvimento com o presidente, a música não tinha a intenção de sair sensual. A Marilyn ela estava com falta de ar. Mas até hoje fica conhecido realmente como se fosse uma tentativa de ser sensual. E na época surgiu muita polêmica em torno desse ocorrido. A Marilyn foi encontrada morta no seu quarto em Los Angeles pelo Ralph Grinson, o seu psiquiatra, e pela empregada Eunice Murray, nas primeiras horas do dia 5 de agosto de 1962. Marque o nome desses dois porque eles são considerados bem importantes nas várias teorias que tem em torno da morte da Marilyn, tá? Principalmente o Dr. Grinson. A empregada foi a responsável por ter chamado o doutor para o local, já que ele ficava 24 horas disponível para Marilyn. Segundo ela, as luzes do quarto da Monroe encontravam-se acesas às 3 horas da madrugada, e após ter chamado pela patroa e tentado entrar, ela notou que a porta estava trancada. Com medo de algo pior, ela solicitou a ajuda do médico e os dois encontraram o corpo da Marilyn. A morte foi confirmada pelo médico Hyman Eldenberg e notificada ao Departamento de Polícia de Los Angeles às 4h25. O fato da empregada ter chamado o doutor ao invés da polícia no primeiro momento de desconfiança de alguma coisa chamou um pouco sim da atenção das pessoas. No entanto, consideraram apenas que fosse talvez um pedido da própria Marilyn, porque realmente ela falava que qualquer coisa podia chamar o psiquiatra dela para conversar com ela. Então podia realmente ser só o pedido da Marilyn. Mas ainda assim foi um ocorrido que deixou as pessoas um pouco com a pulga atrás da orelha, por assim dizer. Toda essa história inicial, na verdade, ela teve várias versões contadas por esses dois envolvidos, que mudaram horas nas quais encontraram o corpo, motivos pela demora para entrar em contato com a polícia. Entretanto, oficialmente, esse foi dado como o relatório dos acontecimentos. Segundo os socorristas e os policiais, o corpo da Marilyn foi encontrado nu, deitado de bruços e com as pernas bem esticadas. Ela estava coberta com um lençol e com a cabeça no travesseiro, além de segurar um telefone, parecendo até mesmo que estava apenas dormindo. No entanto, indo contra o esperado de uma cena de overdose, não tinha nenhum sinal de vômito ou de convulsões, já que a Marilyn não estava nem ao menos contorcida.
Outros fatores que chamavam a atenção era que o quarto estava muito limpo mesmo, como se ele tivesse passado por uma faxina naquela hora. Tinha, inclusive, uma janela que estava quebrada, mas pela forma como o vidro estava, ela provavelmente foi quebrada do lado de dentro para fora, não o contrário. Então, não foi alguém tentando invadir. Além de que tinha vários frascos dos remédios da Marilyn vazios ao lado da cama, mas não tinha nenhum copo de água, o que surgiu a hipótese de... Ela realmente tomou 40 remédios sem nem água para ajudar? Ficava meio estranho. Todos esses fatores chamaram a atenção porque parecia uma cena muito montada, muito suspeita. Tava parecendo tão um suicídio, mas ao mesmo tempo tão falso, que atraiu muita atenção. Segundo o Departamento de Examinação Médica, juntamente dos peritos da prevenção do suicídio de Los Angeles, foi estimado que a Marilyn morreu entre 8h30 e 10h30, concluindo que a causa da morte foi intoxicação por barbitúricos. Os frascos, juntamente da dosagem absurdamente alta, levaram os médicos a concluírem que tudo foi um possível suicídio. O curioso é que o aparelho digestivo da Marilyn estava limpo, mas o seu sangue continha uma dosagem capaz de matar 15 pessoas, o que indicava, no caso, que ela não engoliu os comprimidos. Depois foi encontrados sinais dos medicamentos no cólon da mulher, indicando que eles talvez tenham sido introduzidos pelo ânus dela. Assim, no primeiro momento que eu fui procurar e eu vi que não tinha sinais dos remédios no sistema digestivo dela, a primeira coisa que eu pensei foi, gente, injetaram, talvez com injeções mesmo, né? Isso é meio óbvio. Mas aí apareceu essa suposição de terem inserido pelo reto dela, pelo ânus dela. E eu já tinha visto anteriormente em outros lugares que isso realmente faz efeito. Por mais estranho que pareça, faz efeito. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo imaginar essa sendo uma forma de matar alguém. Parece meio estranho pra mim, ao menos. Mas, ainda assim, foi o que foi dado no exame, né, da Marilyn, do corpo da Marilyn. O que é muito estranho. Tanto que esse é um dos motivos do caso dela ser só considerado um possível suicídio. Não é nem uma certeza de um suicídio, nem de um suicídio acidental, ou porque ela quis, ou de homicídio, mas o homicídio realmente as pessoas elas descartam um pouco, porque a cena, num geral, ela não tinha sinais de que tinha mais alguém com a Marilyn. Mas ainda assim, é muito estranho. E agora a gente vai entrar nas teorias para vocês verem quão bizarro continua. Agora a gente entra no ponto principal desse episódio estar acontecendo: as teorias. As especulações de uma morte que não foi um suicídio atingiram a mídia principalmente após a publicação do livro Marilyn, a Biography, em 1973, do Norman Mailer, o que acabou impulsionando uma investigação liminar em 1982, que não deu em nada. No livro, Norman trata da teoria de uma morte acidental, onde a Marilyn teria misturado 2 remédios que não poderiam e acabou falecendo. E ela teria feito essa mistura com as recomendações do psiquiatra dela. É bem possível, sim, que ela tenha realmente misturado os 2 e isso ocasionou no falecimento dela. Principalmente se você levar em consideração o histórico dela, que ela tinha depressão, tinha ansiedade, ela já tinha tentado cometer suicídio anteriormente, então dá pra você levar em consideração sim, ou uma tentativa de suicídio,
ou realmente uma morte acidental, mas que ela não teria se importado se acontecesse, por assim dizer. Mas ainda assim, essa é só uma teoria. Igual tudo em volta desse caso, é tudo uma teoria. Até mesmo o mais aceitável, que é o possível suicídio, ele também é uma teoria. Objetos pessoais da Marilyn, como seu diário pessoal, que desapareceram enquanto a morte dela era analisada ainda nos primeiros dias, e alguns depoimentos de pessoas próximas que se contradiziam, ajudaram a alimentar ainda mais essas teorias de que a Marilyn teria sido assassinada e estava sendo encoberta porque envolvia grandes nomes ou informações confidenciais, de estado, ou muito dinheiro, ou tudo junto. Mesmo após as investigações, uma das maiores teorias é a de que o Robert Kennedy, procurador-geral dos Estados Unidos da época, teria ordenado que ela fosse morta para não revelar o seu segredo com ele e o irmão, John Kennedy, presidente do país na época, além de informações do país que apenas eles tinham acesso e que ela estava supostamente ameaçando de entregar para a mídia, após o relacionamento dela com os dois irmãos ser encerrado por eles. De acordo com essa teoria, a morte dela teria sido causada pelos medicamentos inseridos pelo reto, a mando dos Kennedy, com a participação do seu psiquiatra e do cunhado deles, o ator Peter Lawford. Inclusive, quando foi solicitado mais exames para analisar qualquer dano no corpo da atriz ou abertura para outros motivos de causa de morte, as amostras de tecido da Marilyn simplesmente sumiram, sem maiores explicações, o que deixou ainda mais uma sensação de acobertamento. Outro ponto que dá ainda mais embasamento nessa teoria é que o psiquiatra da Marilyn não permitiu que os socorristas que chegaram na casa tentassem reanimar ela com desfibrilador, sabe? Ele dizia que ele mesmo ia tentar uma massagem cardíaca e que isso era melhor. Segundo os socorristas, em depoimento, o psiquiatra fez tudo de forma errada e não permitia que eles se aproximassem, além de ter inserido uma injeção no coração dela e quebrado uma das costelas dela durante o processo. Esse ato super estranho dele só trouxe mais suspeitas pra cima dele, né? Segundo o próprio Peter Lawford, o cunhado dos Kennedy, a Marilyn relatou em seus últimos dias que se sentia usada pelos dois irmãos, comentando que sentia que os dois mentiam e apenas se aproveitavam dela, jogando ela de um pro outro o tempo inteiro. Ele também contou em depoimento que falou com a Marilyn no dia do seu falecimento e pediu para que a governanta ficasse de olho nela, já que achava que ela estava muito estranha. Em agosto de 2018, o governo dos Estados Unidos divulgou uns documentos oficiais da época, nos quais afirmaram que a Marilyn chegou a abortar um filho que era fruto do seu relacionamento com o Robert Kennedy, o que fortaleceu ainda mais a teoria de que ele teria mandado matá-la, já que esse também podia ser um dos motivos dessa tentativa, de homicídio. Como não havia nenhuma carta de suicídio no quarto e foi encontrado um bilhete da Marilyn para o ex-marido, o Joey DiMaggio, que eu até comentei que desde o divórcio deles até o ponto final da Marilyn, infelizmente, eles continuaram ainda se vendo poucas vezes, mas ainda mantinham um certo contato. Foi encontrado esse bilhete onde ela mostrava um claro interesse de reatar o relacionamento. Ela dizia assim: "Querido Joe, se ao menos eu pudesse fazê-lo feliz, terei conseguido o que há de maior e mais difícil, ou seja, fazer uma pessoa completamente feliz. A sua felicidade é a minha." Com esse bilhete e a falta de uma carta de suicídio, a ideia de ela realmente ter tentado se suicidar como foi determinada nas investigações, também foi posta em jogo pelos teóricos, já que ela não parecia alguém que estava disposta a fazer aquilo naquele momento. Outra teoria que surgiu sobre a morte da Marilyn, envolvendo não só os Kennedy, o Lawford e o Grandson, como também o cantor Frank Sinatra e o gangster de Chicago Sam Giancana, entrou em questão.
Uma semana antes da morte da Marilyn, ela aceitou ir ao hotel e cassino Cal Nevada com o Frank Sinatra para conversar sobre um longa no qual os dois estariam envolvidos. O cassino era conhecido como um point de mafiosos e políticos de alto escalão. E além de encontrar o Frank, o Robert Kennedy também deveria estar presente no local, mas ele acabou não aparecendo. Nesse encontro estava a Marilyn, o Sinatra, o Peter Lawford, a Pat Kennedy, que era a mulher do Peter e irmã do John e do Robert. Estavam eles 4, né? E eles jantaram com o Sam Gincana. E a hipótese da Marilyn ter sido estuprada por 2 garotos de programa, amando do Frank Sinatra e do Gincana, que estavam observando a cena e gravando. Eles pegaram esse vídeo, inclusive, e entregaram para os Kennedy, que usaram na tentativa de ameaçar a Marilyn para se afastar da família e não revelar o seu relacionamento e qualquer informação que ela tivesse sobre o país. Um dia antes da morte da Marilyn, inclusive, ela foi vista com o Sam Giancana, então as pessoas analisam que ele talvez possa realmente ter algum envolvimento na morte dela. Assim, teria duas possibilidades do envolvimento da máfia. Em uma delas, o Sam ele teria ajudado a matar a Marilyn a mando dos Kennedy, mas também há a possibilidade deles terem mandado um alerta para os irmãos com a morte da Marilyn. No caso, seria como uma ameaça mesmo, e essa teoria ela é levada em consideração porque o John morreu 1 ano após o falecimento da Marilyn, e logo depois veio o falecimento também do Robert. Os dois foram assassinados. Por último, também há a teoria de uma morte causada por sua empregada e pelo psiquiatra, a mando de todas essas pessoas poderosas, incluindo até mesmo o FBI e a CIA, onde eles teriam sido os responsáveis por medicar a atriz. O primeiro oficial da polícia que chegou no local da cena sempre afirmou que o quarto da Marilyn parecia que era realmente algo encenado, igual eu tinha comentado em questão da morte dela. Exatamente como o médico que analisou o corpo dela. O fato de que as costas da Marilyn encontraram-se mais escuras do que deveriam, o que indicaria, no caso, que ela ficou muito tempo deitada de barriga para cima, diferente do que foi encontrada, também levantava uma suspeita realmente de que tinham movimentado o corpo dela, além de outras manchas que indicavam possíveis injeções espalhadas pelo corpo. Todos esses fatores também acarretaram na hipótese, de uma cena montada, que inclusive foi defendida pela polícia de Los Angeles. Agora eu vou opinar um pouquinho sobre as teorias. Em questão, primeiramente, do que foi dado oficialmente pelo departamento médico, que é o possível suicídio. Eu não descarto essa possibilidade, exatamente pelo histórico da Marilyn, porque ela já tinha depressão, ela já tinha tentado se suicidar anteriormente, então, na verdade, eu não acho que seja tão difícil assim imaginar que ela tenha cometido o suicídio. Mas, quando você analisa a morte dela num todo, como foi uma cena muito estranha, o corpo dela tava muito estranho para ter sido um suicídio por overdose, além das marcas no corpo dela e o tecido dela ter sumido, para novas análises, tudo envolvendo, acaba realmente deixando aquela pulga atrás da orelha e você fica pensando, será mesmo? Eu honestamente não sei, por exemplo, em questão da teoria da máfia, eu não sei se a máfia estaria necessariamente envolvida, assim como o Frank Sinatra. Não duvidaria? Não, porque, querendo ou não, eles acabam tendo uma conexão com a Marilyn. E tem também envolvimento do presidente dos Estados Unidos, então eu não duvidaria. Mas eu não sei se eu coloco tanta fé assim nessa teoria em questão. Mas, se for para fazer uma análise num geral, eu realmente colocaria mais fichas na do Robert ter pedido para matarem ela, porque ele tinha todos os motivos possíveis.
Além de não querer que o relacionamento dele por si só com a Marilyn fosse revelado, ele não queria que a mídia soubesse do aborto, do relacionamento dela com o irmão e das coisas secretas que os Estados Unidos escondem. Então eu levo essa como uma teoria bem possível. Mesmo com muitos ainda vendo a morte da Marilyn Monroe como um homicídio que foi encoberto por pessoas poderosas como os Kennedy, o Sinatra ou o Giancana, já que os dois últimos também teriam motivos para querer calá-la, segundo a teoria que a gente conversou um pouco mais cedo. Eu, inclusive, sendo uma dessas pessoas, porque eu acho o caso dela todo estranho, mas eu não descarto a possibilidade do suicídio, né? Mas, de qualquer forma, o caso da sua morte foi encerrado realmente como um possível suicídio e até os dias de hoje não tem nenhuma prova de que realmente tenha ocorrido um crime contra a Marilyn. Fica tudo realmente só na teoria. Como em todo final de caso, eu vou deixar aqui algumas recomendações para quem tem interesse em saber mais sobre o caso da Marilyn ou sobre a vida dela também, e também algumas obras que fazem referência a ela. Em primeiro, o livro A Deusa, As Vidas Secretas de Marilyn Monroe, do Anthony Summer. Também tem o filme da Netflix Blonde, que realmente não dá pra levar ele como se fosse uma verdade total, tá? Eu já deixo isso bem claro aqui, porque ele foi bem dramatizado. Mas ele se refere à vida da Marilyn mesmo, tá bom? Também tem o documentário ainda na Netflix, que é O Mistério de Marilyn Monroe, gravações inéditas. O filme My Week with Marilyn, com a Michelle Williams fazendo o papel da Marilyn, mas também contando com nomes muito relevantes como o do Eddie Redmayne e a Emma Watson. Tem o filme de televisão Marilyn The Untold Story. E por último, mas não menos importante, o livro que eu até citei no meio do podcast, que é do Norman Mailer, o Marilyn: A Biography. Também deixo de recomendação os filmes que a própria Marilyn atuou, apenas para vê-la fazendo aquilo que ela realmente amava. Principalmente os filmes que sexualizam ela bem menos do que o costume. De fonte para criar o roteiro, eu utilizei o site do Wikipedia, G1, Super Abril, canal Ciências Criminais, o vídeo do Omelete TV e da Jaqueline Guerreiro e o site também da BBC. Bem, por hoje nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Siga o podcast lá no Instagram, porque é por lá que eu sempre aviso os próximos temas, deixo vocês super atualizados sobre tudo, além de também interagir. O @ é podcast Versus of a Crime, que é o nome do podcast em inglês. Pra quem tá vendo no YouTube, o link tá aqui embaixo. Também tem o blog que eu escrevo, onde eu coloco as matérias não só sobre os casos, mas também outros tipos de notícias. Ele se chama The Non Blog e o link se encontra na bio do Instagram ou aqui embaixo na descrição. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Nós nos vemos na próxima sexta às 8. Até mais!